Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos lá! Me diga uma coisa, a internet é terra com lei ou terra sem lei? Por que digo isso? Porque vocês veem todos os dias sendo criados perfis falsos em redes sociais para dar golpes, perfis falsos só para eventualmente uma vingança de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de um aluno que você não gosta na faculdade, né? Que você quer se vingar, enfim, ou quer só atrapalhar a vida dele. E também vemos brigas, grandes brigas aqui de marcas famosas que são vítimas, enfim, de vídeos ou mesmo perfis que denigrem a marca. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vou trazer aqui uma discussão muito interessante aqui da era pré-internet, antes aqui do Marco Civil da Internet, já que estou numa semana que eu quero discutir bastante decisões sobre o Marco Civil da Internet, principalmente aqui com relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, para saber qual é a responsabilidade e se existe responsabilidade das plataformas sociais. Então fique comigo aqui, que eu vou trazer para vocês um caso muito interessante relacionado a um problema envolvendo imagem e marca de uma fabricante de motos famosa aí, ok? Para quem não me conhece, começando aqui, meu nome é Leonardo Agostini, sou advogado, também professor universitário e um advogado, eu sempre digo, um advogado que gosta de resolver problemas e não de criar problemas. Pois bem, senhores, dito isso, então a pergunta que eu fiz é problemas em redes sociais e marco civil da internet, será que isso deu conta de resolver os problemas dos usuários? Senhores, essa é uma discussão muito importante que está sendo aqui objeto dos temas, como já falei em algumas oportunidades, dos temas 553 no STF e também do tema 987 no STF, além de uma DPF que está sendo para ser julgada pelo ministro Edson Fachin. Pois bem, se o julgamento, para que lado vai o julgamento, a gente ainda não sabe, enfim, no momento que gravo este conteúdo, mas espero que venha para dar uma apaziguada nos temas. Mas aqui eu quero trazer para vocês um caso muito interessante. Eu diria que a era de pré-internet é um caso interessante, trágico para a envolvida, mas muito engraçado. Eu já começo a dar risada agora, sim, porque, senhores, a criatividade do brasileiro, eu não sei se o indivíduo que quis atingir a marca ou o ator que era o personagem principal da marca. Mas vocês vão ver que é muito interessante. Eu já estou dando risada porque eu começo a me lembrar do vídeo e eu começo a ficar abismado com a criatividade do povo brasileiro. Pois bem, do que nós estamos tratando, senhores? Eu estou tratando aqui do recurso especial 1.308.157 lá de São Paulo, que foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão lá em 2014, portanto, antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. Quando entra em vigor o Marco Civil da Internet, vocês já viram em outros vídeos comigo, ou procure aqui para eventualmente as explicações, vocês verão comigo em outros vídeos que lá, quando entra em vigor o Marco Civil da Internet, há uma mudança de paradigma. O artigo 19 do Marco Civil da Internet vai falar que há necessidade de notificação prévia para que a plataforma retire um conteúdo e essa notificação tem que ser judicial. Isso é a polêmica que está envolvida nesses temas que mencionei a vocês, mas o que interessa para nós aqui? Pois bem, nessa era pré-Marco Civil da Internet, chegou um caso no STJ muito interessante, né? E aqui nós estávamos, lá o STJ estava avaliando só a liminar proferida dentro desse processo. Não estava ainda analisando o mérito do próprio processo. Mas qual era o caso? O caso é engraçadíssimo, trágico para a marca, mas é engraçadíssimo quando você avalia não o processo físico, mas avalia os vídeos envolvidos. Pois bem, uma grande fabricante de motocicletas. Ela estava querendo entrar no mercado, me lembro muito bem dessa campanha, né? Essa grande fabricante de motocicletas, acredito que é nacional, inclusive, ela queria entrar no mercado e combater aí essas outras marcas de motocicletas existentes e já consolidadas, Honda, enfim, e outras marcas famosas que já estavam consolidadas no mercado. Como ela queria entrar no mercado, fazer aqui uma demonstração de que o seu produto era confiável, o seu produto era barato, era acessível, tiraria as pessoas, principalmente trabalhadores, dos ônibus, tiraria do transporte coletivo, metrô, ônibus, barcas, aí quem está no Rio de Janeiro, enfim, né? E ela faz então uma propaganda muito bem elaborada, contrata um dos atores mais famosos da então Rede Globo, né? Ali era o ator Wagner Moura,
E esse ator ganha um bom dinheirinho para fazer uma bacana de uma campanha. Então a empresa de publicidade, vamos mencionar o nome dela aqui, não interessa também, até porque já mudou o nome da empresa de publicidade, foi muito criativa, e ela faz lá então um grande anúncio publicitário a ser veiculado durante 9 meses, se não me engano a campanha iria ao ar nas maiores redes de TV, Rede Globo, SBT, Band, etc. Pois bem, ainda quando as redes de televisão capitaneavam a máximo da audiência no Brasil, ainda são, né? Veja, ainda são nos rincões brasileiros, a televisão ainda é um dos maiores veículos de publicidade, mas ainda quando ela era quase que exclusiva, né? A publicidade era feita por essas grandes redes de televisão, ela vai lá e contrata ele, esse indivíduo, esse ator, aí ele estava no auge, para quem não lembra dele, é o ator da Tropa de Elite, correto? E esse ator, então, o que ele faz? Ele vai mencionando, então faz a campanha diz o seguinte, não vou falar o nome, eu ia falar o nome, mas não vou. Marca tal, você voando alto, sonhando alto, mais ou menos assim, né? Eu já vejo aqui, já mostro para vocês o lema da campanha. Então, você sonhando alto, você criando alto, você usando alto, você conseguindo atingir o alto com aquela marca. Pois bem, e ele vai falando então das vantagens. Você, fulano, que anda no ônibus, agora pode ir com a sua própria moto. Você, fulana, que está aí, tem que fazer compra nos supermercados, pode ir com a sua moto. Você, cicrano, que está pagando caro pela passagem, você pode ir com a sua moto. Você que tem, no final ele fala, você, Leonardo, que sempre sou eu com uma moto para passear, e você então vai ter a sua moto. Vamos lá! E daí, assim, o final da propaganda é ele conclamando um público grande, sei lá, 3 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, né? Indo ao encontro de 20 mil motos, e ele sendo feliz, e daí começa a passar o valor de cada uma das motos que seriam apresentadas ao público. Muito bem, tudo lindo, maravilhoso, até que vem um engraçadinho. Eu aqui não investiguei ao fundo, e eu também, diante das várias, né, várias atividades, não precisava tanto para explicar o fundamento jurídico. Mas, enfim, um engraçadinho vem, aí eu não sei, como diz no início do nosso vídeo aqui, se a intenção era atingir a marca que estava sendo lançada, ou era atingir até o próprio ator, porque posteriormente esse ator vem ser vinculado a uma determinada agremiação partidária, enfim, não sei mesmo, e não me interessa a quem queria atingir. Mas vai lá um engraçadinho, pega o vídeo, dubla a voz desse, nós estávamos falando ainda pré-internet, porque não tinha essas inteligências artificiais que pegam a voz minha aqui e fazem minha voz perfeita, não. O indivíduo vai lá e dubla a voz dele, coloca aí em cima e usa os mesmos personagens, mas falando, você, trouxa, que deu esse valor para mim, eu estou ganhando um caminhão de dinheiro para te enganar. Você, trouxa, que achou que ia pegar uma moto, ia poder andar e largar o ônibus, não pode, porque isso aí vive quebrando, isso aí é uma tralharada, e começou a depreciar o produto. E falar vários palavrões, tá? Falar vários palavrões. Então, chamando de trouxa quem comprava aquela moto. Pois bem, a paródia foi veiculada aonde? Veiculada no YouTube. Então, quando ela é veiculada no YouTube, atinge uma proporção e, na realidade, a paródia começa a ter maior alcance do que o próprio produto, a própria propaganda original. E, obviamente, essa fabricante de motos e, principalmente, né, a empresa de publicidade ficam indignadas, ficam assustadas e procuram o Poder Judiciário. Procuram o Poder Judiciário falando o seguinte, ó, eu vi agora uma grave ofensa à minha marca ser veiculada por uma rede social, uma plataforma aqui que é o YouTube. Eu notifiquei o YouTube para que tirasse, mas ele não tirou ainda o vídeo. Na realidade, ele tirou só um vídeo, mas agora existem vários outros vídeos que são publicados contendo a mesma mensagem, o mesmo vídeo. E ela tem que proibir todos esses vídeos. E mais, ela entra com a ação daí falando, olha, não adianta tirar só um, porque entra outro, e aqui eu brinco, quem é do meu tempo, né? Quem é do meu tempo, eu tô com quase 50 anos, lembra de um filme dos Gremlins, né? Que é um filme bonitinho, os bichinhos eram bonitinhos, só que de repente eles viravam monstrinhos. E como é que eles se multiplicavam? Eles se multiplicavam quando jogava água, eles viravam, de um virava 10, 20, 30, 1 milhão. Então assim, era assustador, parece que era isso.
um vídeo virava 10, né? Então, tiravam do ar e virava 10. Pois bem, entrou com ação contra a Google para falar o seguinte, ó, tira esse vídeo do ar e qualquer vídeo com o nome dessa marca, porque daí identificava a marca e sabia que iria tirar essa paródia do ar. Além do mais, também provocava o judiciário para proibir o Google ou para que ela indicasse lá dentro do seu sistema de barra de ferramentas de procura, na pesquisa do Google, para que ela proibisse essa pesquisa. Então o assunto ali era interessantíssimo. Pois bem, o que acontece no primeiro momento? Vocês vão ver aqui comigo que tem a paródia, ela é distribuída, então o Google retira do ar esse vídeo de forma aqui voluntária, mas continuam surgindo outros vídeos desse vídeo pirata, né, chamado pirata. Pois bem, o judiciário analisa o caso e o juiz de primeiro grau defere a liminar para, abre aspas, impedir a transmissão do citado filme imediatamente. Aqui o juiz não tem muita dúvida, manda retirar o ar, mas não indica, é só esse vídeo, ou sai aquele vídeo, como se faz, como não se faz, se tem requisito técnico, se não tem. Ele fala, retire o vídeo do ar imediatamente. A Google recorre ao TJ, via grave instrumento, falando o seguinte, é impossível tecnologicamente cumprir essa medida. E além disso, se eu for obrigada a retirar do ar cada um dos vídeos que surgirem na plataforma, eu estarei censurando previamente um vídeo. Só basta colocar o nome dessa marca que eu vou estar censurando. Às vezes pode estar falando até bem dessa marca, mas eu vou estar censurando. E a censura prévia das ilegalidades que não podem ser realizadas no âmbito brasileiro, porque vai aqui contra a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de informação, o direito de informar e de ser informado. E continua então a Google falando, olha, eu não tenho como cumprir essa decisão e não é nem saudável que eu cumpra essa decisão. Pois bem, o Tribunal de Justiça de São Paulo fala, Google, me desculpe, não, você criou esse monstrinho aí, agora você que dê conta. Não pode ter um vídeo com esse conteúdo. Aqui as palavras eram muito chulas mesmo. Eu começo a dar risada porque eu sou brincalhão, eu sou de um tempo aí que a gente falava muita besteira. Hoje não dá para falar, né, senhores? Se eu mesmo falar uma besteira aqui, o YouTube me derruba, né? Então assim, mas é engraçado. Os homens vão gostar, os homens e as mulheres vão achar horrível, tá? Pois bem, o TJ fala, não, se resolve, o problema é teu, cada um com os seus problemas, você resolve e retire esse vídeo do ar. É inadmissível que esse vídeo fique circulando por aí, depois com um conteúdo tão vulgar. Pois bem, a Google recorre ao STJ e o STJ vai analisar essa questão, tá? E lá mantém essa decisão. E daí é interessante aqui, só eu ressaltar e daí vou ler uma parte do trecho que daí a gente já termina essa questão, friso mais uma vez, era pré-marco civil da internet. O que diz o STJ? O STJ, ao manter a decisão, ele fala, houve a chamada contrafação à marca, né? Que é a utilização da marca sem autorização. Não pode, é uma violação ao direito, eu tinha que proteger a marca. Depois, houve também a inserção de conteúdo difamante com ofensa clara à honra objetiva e à própria imagem da autora da ação, dessa marca de motos. Então, o que justifica necessariamente a proibição da veiculação dessa paródia. Além disso, aqui um ponto interessante que vocês que acompanham aqui e sabem, ainda o artigo 19 determina que o ofendido indique as URLs, quer dizer, identifique precisamente aonde está vinculado o vídeo ou mesmo a ofensa num comentário. Então eu tenho que identificar e eu mesmo não sei nem chamar aqui a URL como advogado, só sei que é como se fosse o endereço, tá? Mas enfim, o STJ fala o seguinte, era pré-marco civil na internet. Seria desnecessária a indicação desse endereço específico, pois a plataforma tem condições técnicas de verificar esses vídeos potencialmente ofensivos, independentemente da URL indicada, e além do mais, o prazo de 24 horas era adequado para a retirada do vídeo. Então, diz o STJ, mantenha-se essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é inadmissível que haja uma contrafação à marca, a utilização do nome da marca sem autorização dela própria. Além disso, também é inadmissível uma ofensa à honra objetiva, causando sérios prejuízos a essa marca.
Google, você tem condição, por meio do YouTube, da sua plataforma, de retirar do ar, mesmo que não seja indicado aqui o endereço específico para aqui das páginas que estão a causar os prejuízos. Aí, então, essa decisão, para os senhores terem uma ideia, ela ainda vem sendo discutida durante algum tempo mesmo, primeiro grau, o STJ, o Google e o YouTube recorrem dentro do STJ em um recurso extraordinário, mas posteriormente essa decisão ainda transita em julgado, ok? Porque é uma era pré-marco civil da internet. Mas para a gente finalizar, eu só gostaria de falar aqui um tópico, olha que engraçado e que interessante. A época que foi veiculada a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. Por que vou dizer que é muito interessante aqui? Eu quero destacar, para a gente finalizar esse nosso vídeo aqui, essa ementa aqui. Depois, quem tiver o interesse, leia o acordo na integralidade, senão pede para mim aí nos comentários, diga eu quero acordo e eu mando o acordo com todo prazer. Pois bem, o que nos interessa aqui? Veja que ele é bem duro ao falar do marco de como está a internet, como estão as redes sociais. Isso nós estamos falando de um acordo de 2014, senhores. O que diz lá, enfim, só na parte que nos interessa aqui, para a gente finalizar esse acordo. Ele fala o seguinte, ó. Direito civil, obrigação de fazer e não fazer, vídeos divulgados em site de compartilhamento, YouTube, contrafação a envolver a marca e material publicitário dos autores, ofensa à imagem e ao nome das partes, dever de retirada, indicação de URLs, desnecessidade, individualização precisa do conteúdo do vídeo e do nome a ele atribuído, multa, reforma, prazo para a retirada dos vídeos em 24 horas, manutenção. E aqui nos interessa, então, me interessa trazer para vocês o item 1 dessa emenda, que para mim achei que ela é muito sensível e ela é muito forte nos seus argumentos e também forte aqui nos adjetivos. Veja o que diz o ministro Salomão para a gente finalizar. Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos provedores da internet ganha extrema relevância, na medida em que, de forma rotineira, noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes. 2014, senhores, parênteses, 2014, não estou falando de hoje, tá? 2024, estamos falando 10 anos atrás. Tudo praticado, continua ele, tudo praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Continua o ministro. Os verdadeiros apedrejamentos virtuais são tanto mais eficazes quanto são confortáveis para quem os pratica. O agressor, diz ele, pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores, que replicam frenética e instantaneamente o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador. Circunstância aqui a revelar que o progresso técnico-científico não traz consigo necessariamente uma evolução ética e transformadora das consciências individuais. Continua ele, para a gente finalizar, certamente os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o judiciário adote essa involução humana, involução ética e social como um módico e inevitável preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário como um mero espectador. Senhores, eu gostei, eu assim fico empolgado quando vejo esta ementa. Além dela, tem mais 2 itens, mas não nos interessa, porque era essa parte que eu gostaria de destacar. Por quê? O STJ mantém essa decisão, era uma grave ofensa à marca, por mais que fosse engraçadinha a paródia, para a marca era horrível. Tá? Então aqui há uma possibilidade de defesa da marca e da imagem, obrigando a retirar, mesmo que sem indicação do endereço, o vídeo potencialmente ofensivo. É proteção de um direito próprio de uma pessoa, de uma vítima de um ato ofensivo. E veja que as palavras são duras.
Eu digo que eu fico aqui bem feliz com o conteúdo, só que infeliz com o conteúdo de outras decisões do mesmo ministro Salomão depois e do próprio STJ, porque esse panorama muda depois da entrada do Marco Civil da Internet. Por isso que é importante ver os resultados desses sistemas 553 e 987 do STF. Mas isso é discussão para um outro vídeo. Aqui eu gostaria só de trazer para vocês esse caso que é bem interessante, para que vocês verem que uma era pré-Marco Civil da Internet, nós tivemos decisões bem assertivas, bem contundentes na defesa de direitos de marca e depois mostrarei de direitos individuais, que acredito devem ser mais do que respeitados, não só por terceiros, que criam as paródias aqui, mas principalmente devem ser protegidos também pelas próprias plataformas, e aqui já adianto o meu entendimento com relação à responsabilidade civil das plataformas digitais. Dito isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se está gostando, curta, compartilha, manda no Instagram, me segue lá no Instagram, no Leonardo Agostinho 76, curta aqui, se inscreve, ativa sininho, manda para os seus amigos, porque daí vamos crescendo esse canal, para que eu me sinta motivado a criar mais conteúdos dessa mesma natureza para vocês, ok? Dito isso, um grande abraço e até a próxima!